Olá galerinha, hoje estamos aqui para fazer a correção da nossa listinha de exercícios que eu tinha passado para vocês, que é referente à fatoração de polinômios, porque nesses últimos dias a gente viu todos os casos de fatoração que precisavam ser estudados e eu terminei nosso conteúdo com essa lista de exercícios para vocês praticarem. Então aqui vai a resolução. Na primeira questão dizia o seguinte: fatore colocando o fator comum em evidência. Então a gente já sabe que nesse caso aqui a gente vai só evidenciar quem se repete no meu polinômio. Então no exemplo 1, né, ó, o que eu tinha? Eu tinha x ao quadrado menos x, y. Então quem é que se repete aqui, né? Nesse caso, quem se repete é o x. Então, pegando o menor expoente de x, o menor expoente de x nesse caso aqui é 1. Então, vai ficar x que multiplica x menos y. Pronto, está feita a minha fatoração. No segundo caso, a gente tem que 6x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 36. A gente olha aqui na parte literal, não tem um número que se repete em todos. Mas quando se fala do coeficiente numérico, nesse caso, eu estou vendo que todos os números eles são múltiplos de 6. Então, eu vou colocar o 6 em evidência. E vou ter 6 para chegar em 6x ao cubo. Vou multiplicar por x cubo menos 6 para chegar em 12. Eu vou multiplicar por 2 mais 6 para chegar em 36. Eu vou multiplicar por 6. Como é que dentro desse parênteses, sim, faltou o x ao quadrado aqui do 2, né? Como não dá para mim fatorar esse trinômio que está aqui, então o resultado da minha equação fica basicamente isso. Um outro caso eu tenho aqui, ó. Pessoal, eu estou fazendo assim, ó, certo? Nessa ordem aqui. Então eu vou ter 32 M7 P10 mais 96 M5 P6 menos 128 M4 P8, certo? Nesse caso aqui, como ficou um pouco extenso, a gente vai fazer aqui embaixo para ficar melhor de vocês visualizarem. Eu sei que ambos os números, o 32, o 96 e o 128, são múltiplos de 32. Então, eu já vou poder colocar o 32 em evidência. O M se repete no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, eu coloco M em evidência também. Qual é o menor expoente de M? M4. Então, é esse expoente que vai para a evidência. O P também se repete em ambos os termos. E o menor expoente de P vai ser 6. Então, o meu P6 é que vem para fora. Que multiplica 32 para chegar em 32, não falta nada. M4 para chegar em M7, falta M3. E P10 para chegar em P6, falta P4. Mais... Aí o que a gente pode fazer aqui, né? Como a gente já verificou que são múltiplos, eu posso pegar 96 dividido para 32. Então, ó, 3. Então vai ficar 3, porque 32 vezes 3 vai dar 96. M4 para M5, M. P6 para chegar em P6, nada. Menos, vamos verificar de novo, 128 dividido para 32, que vai dar 4. 4. M4 para M4, nada. P6 para P8 vai ficar P2. Pronto. E está feita a nossa fatoração. O outro aqui, né, ó, pegando este outro exemplo aqui, ó, eu vou ter exemplo 4. Eu vou ter A3 menos
A2B. Aí esse aqui a gente consegue fazer aqui, que é curtinho, né? Ó. O fator comum que se repete em ambos os termos é o A. E o menor expoente de A é A2. Então, A2, que multiplica A2 para chegar em A3, A menos A2 para chegar em A2 não falta nada, falta só o B. E está feita a nossa fatoração também. O outro exemplo é o 5 vai ficar 12x ao cubo y à quarta menos 18x ao quadrado y ao cubo mais 6x à quarta y. A gente pode verificar aqui, né, observar que todos os meus coeficientes numéricos, ou seja, o 12, o 18 e o 6, todos são múltiplos de 6. Então, eu vou colocar o 6 em evidência. O x se repete no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, posso evidenciar o x também. O menor expoente de x, nesse caso, é o 2. Então, está aqui, ó, x2. O y também se repete. Então, y para evidência. Qual é o menor expoente de y? 1. Está aí. Agora, a gente vai abrir a multiplicação. 6 para chegar em 12, eu multiplico por 2. x2 para chegar em x3, falta x. y1 para chegar em y4, falta y3. Menos 6 para chegar em 18. 6 vezes 3 dá 18. x2 para chegar em x2 não falta nada. y1 para chegar em y3 falta y2. Mais 6 para chegar em 6 não falta nada, eu teria que multiplicar por 1. Mas como eu vou ter parte literal, então aí nesse caso eu não coloco 1. x2 para chegar em x4 falta x2. E y para chegar em y não falta nada. Então a nossa fatoração a gente vai ter o quê? 6x ao quadrado y, que multiplica 2x y ao cubo menos 3y ao quadrado mais x ao quadrado. E por fim, a gente tem a fatoração de fatoração 6. Eu tenho 17 AM mais 1 B 2N mais 3 menos 51 A M mais 2 B 2N menos 1 menos 34 A M B 2N mais 1. Aí temos esse polinômiozão aqui feio, certo? Mas aí a primeira coisa que a gente vai olhar é se os coeficientes numéricos, no caso 17, 51 e 34, eles são múltiplos. Então, a gente pega sempre o menor e verifica se todos os outros são divisíveis por ele. Por exemplo, eu vou verificar se 51 é divisível por 17. Então, 51 dividido para 17, ó, deu 3. Então, é divisível. O que eu vou verificar também? Se 34 é divisível por 17. Aí, ó, é também. Então, nesse caso, os polinômios são múltiplos, ou os coeficientes numéricos são múltiplos. Então, quem é que eu vou colocar aqui na evidência? Eu vou colocar o 17. Se vocês observarem, o A se repete aqui, aqui e aqui. Aí eu vou pegar o menor expoente de A, ó. Aqui eu tenho A elevado a M, aqui eu tenho A elevado a M mais 1, e aqui eu tenho A elevado a M mais 2. Então, o menor expoente de A vai ser só o M sozinho. E o B também se repete para todo mundo.
Aí aqui, b elevado a 2n mais 3, b elevado a 2n menos 1 e b elevado a 2n mais 1. Então, nesse caso, dos menores expoentes, esse aqui, ó, 2n menos 1. Então, 2n menos 1. E agora a gente vai multiplicar, né, ó. 17, para chegar em 17 não precisa de nada. Eu tenho AM, para chegar em AM mais 1, eu tenho que multiplicar por A elevado a 1. Porque aqui, ó, A vezes A. Lembra lá quando bases iguais, o que faz? A gente conserva a base e soma os expoentes, ó. Vai dar M mais 1, vai ficar M mais 1. Aí, para chegar no B, eu tenho B elevado a 2n mais 1. E aqui, ó, é 2n mais 3. Então, esse menos 3, menos 1 aqui, para chegar em 3, eu tenho que multiplicar por 4. Porque quando eu somar, ó, que cancelar esse menos 1 aqui vai se transformar no 3. Aí, menos. Aí, lembrando, ó, 51 é divisível por 17. Então, vai ficar 51 dividido para 17, que vai dar 3, certo? Aí agora vai dar o quê? Se eu tenho AM, para chegar em AM mais 2, falta A elevado ao quadrado. B, 2n menos 1, não precisa nada, que é igual. Menos 34 dividido para 17 vai dar 2. AM, para chegar em AM não falta nada. E para chegar em B, 2n mais 1, aqui eu preciso, ó, somar com 2, né? Porque vai cancelar e vai sobrar 1. Então, isso aqui é b elevado ao quadrado. E está feita a nossa fatoração. No segundo caso, na segunda questão, pede para a gente fatorar trinômios quadrados perfeitos. Então, nesse caso aqui, já está afirmando que é trinômios quadrado perfeito. Então, eu já tinha explicado para vocês que nesse caso, o que a gente faz? É a raiz do primeiro, o sinal do segundo e a raiz do terceiro, e está feita a fatoração. Então, nesse caso aqui, ó, x ao quadrado mais 14x mais 49. A raiz quadrada do primeiro vai ser x. O sinal do segundo vai ser mais. E a raiz do terceiro vai ser 7. Então, está feita a minha fatoração. Fica x mais 7 elevado ao quadrado. No exemplo 2, mesma coisa. Ó. E quando eu disse para vocês que quando tem expoentes, eu vou dividindo esses expoentes por 2. Então, nesse caso, raiz quadrada de 9, 3. A4 eu divido por 2, então vai ficar A2. B2 dividido por 2 vai ficar B. O sinal do segundo, mais. A raiz quadrada de 25 vai ser 5. E o do C6 vai ser 6 dividido para 2 vai dar 3. Isso tudo elevado ao quadrado. O outro exemplo, x8. Então, x8 vai ficar x4. O sinal do segundo, menos. Raiz quadrada de 196 vai ficar 14. Então, vai ficar x4 menos 14 elevado ao quadrado. Os expoentes são negativos, então, mas isso não vai interferir nada na minha vida. Aqui vai ficar quanto? Dividindo por 2 vai ficar m elevado a menos 1. Qual é o sinal do segundo? Menos. Esse aqui, p elevado a menos 2. Então, vai ficar p elevado a menos 1. Isso tudo elevado ao quadrado. No outro caso, 4a ao quadrado mais 12ax mais 9x ao quadrado. Raiz quadrada de 4. 2. A elevado ao quadrado dividido por 2 vai dar a. O sinal do segundo, mais. Raiz quadrada de 9. 3. X ao quadrado, x. Isso tudo elevado ao quadrado. Mesmo caso, ó, raiz quadrada de 4, 2. O expoente aqui ele é negativo, certo, pessoal? Então, nesse caso, vai ficar Q elevado a menos N. O sinal do segundo, mais. Raiz quadrada de 81, 9. Repete o P. Menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2.
Se vocês observarem, ó, esse expoente menos n está aparecendo aqui, e o expoente menos 2 está aparecendo aqui, que é a multiplicação do meio, porque quando você multiplica 2 vezes 9, 18. 18 vezes 2, 36, q elevado a menos n, p elevado a menos 2. Então, a fatoração está bem tranquila aí. E esse outro caso, y elevado a 6, então nesse caso dividindo por 2 vai ficar y3. O sinal do segundo, menos. Raiz quadrada de 361. Raiz quadrada de 361 vai ficar 19. E a do y ao quadrado vai ser y. Isso tudo elevado ao quadrado. Aí está ficando um aqui que a gente pode fazer aqui, ó. Se eu tenho a menos b elevado ao quadrado, tirando a raiz disso tudo, vai ficar o quê? Vai ficar a raiz desse aqui, vai ficar a menos b. E a raiz quadrada de 16 eu sei que é 4. Então isso aqui, ó, e o sinal do meio é o quê? Menos. Então essa fatoração vai ficar o quê? A menos b menos 4 elevado ao quadrado. E é assim que a gente fatora trinômio quadrado perfeito. Nesse outro caso aqui era diferença de dois quadrados. A gente sabe que diferença de dois quadrados ela converte o quê? Para o produto da soma pela diferença. Então se eu tenho 64a ao quadrado menos 25b, a raiz quadrada de 64 eu sei que é 8. A raiz quadrada de a ao quadrado vai ser a mais a raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de b ao quadrado, b. Isso vezes a mais 8a menos 5b. Na 17, 16x4 menos yx4. Aí aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de x4 vai ficar x2, mais y a quarta vai ficar y2, vezes 4x2 menos y2. Se a gente observar, né, ó, esse aqui eu posso refatorar de novo, porque aqui é diferença de 2 quadrados de novo. Então vai ficar o quê? Repetindo o primeiro, 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Raiz quadrada de 4 vai dar 2, raiz quadrada de x, x, mais raiz quadrada de y ao quadrado, y, vezes 2x menos y. Certo, pessoal? Nesse outro caso, 2a mais b ao quadrado menos 3b ao quadrado. Ambos têm raiz. Então, a raiz quadrada desse aqui vai ser justamente ele, 2a mais b. Então, pegando aqui como exemplo 3, eu vou ter aqui, então, 2a mais b. Qual é a raiz desse aqui, ó? Quando eu levar ao quadrado, passar a raiz vai dar a mesma coisa. Então, vai ficar 3b menos a. Então, vai ficar mais 3b menos a, vezes a mesma coisa, só que com o sinal inverso. Vai ficar 2a mais b, que é a raiz do primeiro, menos 3b menos a. Aí essa conta aqui a gente pode simplificar, ó, que vai dar quanto? 2a menos a vai ficar a. 3b mais b vai ficar 4b, vezes 2a menos a vai ficar a. b menos 3b vai ficar menos 2b. E com isso está feita a nossa fatoração. Continuando, né? Continuando, do outro caso, ó, eu tenho 196 m4p6. A primeira coisa, raiz quadrada, ó, de 196, que deu 14. Então, eu vou ter aqui, vou pegar aqui número esse, número 16, para ficar mais fácil a gente entender. Raiz quadrada de 196
14. M4 vai ficar M2. P6 vai ficar P3. Mais raiz quadrada de 121. 11. Q2 vai ficar Q, que multiplica 14 M2 P3 menos 11 Q. No outro caso, mesma coisa, ó. A raiz quadrada disso daqui, no número 18, vai ficar quanto? Ele mesmo vai ficar, então, 2x menos y. E aqui a raiz quadrada de 9 vai ficar 3. E do z ao quadrado vai ficar z, que multiplica a raiz do primeiro, 2x menos y, mais 3z. No outro caso aqui, se a gente observar, ele está embaralhado, certo, pessoal? Esse caso aqui, ó, 2xy menos y ao quadrado, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Só que se a gente olhar isso aqui nada mais é do que um trinômio quadrado perfeito escrito errado de forma proposital. Então a gente vai ter o quê? Se eu pudesse reescrever esse exemplo 20 aí, eu teria x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado menos 1. E aqui, ó, eu posso fatorar esse trinômio quadrado perfeito, não posso? Ficaria como? X, que é a raiz do primeiro, menos o sinal do segundo, que é menos, e a raiz do terceiro, y. Isso elevado ao quadrado, menos 1. Se a gente olhar, ó, aqui é uma diferença de dois quadrados, porque esse aqui tem uma raiz e esse tem raiz. Então, aplicando a fatoração, ficaria x menos y mais 1 vezes x menos y menos 1. E está feita a nossa fatoração por diferença de dois quadrados. Um dos últimos casos de fatoração que a gente viu foi justamente esse aqui, ó, a fatoração de soma ou diferença entre dois cúbos. Então quer dizer que ambos os termos aqui, eles possuem raízes cúbicas, né? Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é determinar essas raízes cúbicas. Por exemplo, a raiz cúbica de 8, eu sei que é 2. A raiz cúbica de x ao cubo é x. Obedecendo o sinal, mais a raiz cúbica de 125, eu sei que é 5, porque 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. No outro parênteses, o que a gente tem? A gente tem o quadrado do primeiro termo, então 2x elevado ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. Inverte o sinal que está aqui, se está mais, então fica menos. Aí aqui vai ficar o produto dos dois termos, então vai ficar 2x vezes 5, vai ficar 10x, mais o quadrado do segundo termo, que no caso se é 5, vai ficar 25, certo? Aí aqui para esse outro caso, eu tenho uma raiz cúbica, não tem, ó. Aqui nesse caso eu tenho que a raiz cúbica do primeiro é a mais b, mais a raiz cúbica desse outro aqui é c mais 1. Aí o que eu vou fazer? A primeira coisa, vou elevar o primeiro termo ao quadrado, certo, pessoal? Eu vou reescrever isso aqui para ficar melhor para vocês verem. Como é que vai ficar essa distribuição? Então vai ficar o primeiro termo ao quadrado, eu vou ter a mais b elevado ao quadrado. Se aqui está mais, então vai ficar menos o produto do primeiro vezes o segundo, então vai ficar a mais b vezes c mais 1, mais o quadrado do segundo termo, que nesse caso é c mais 1. Se a gente observar, a gente tem produtos notáveis para desenvolver aqui. A gente sabe que aqui é o quadrado da soma, então nesse caso vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, que é a, mais
2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Menos, aí aqui vai ficar A vezes C. Vamos fazer em outro papel para ficar melhor. Se eu pegar A vezes C, vai dar AC. A vezes 1 vai me dar A, B vezes C vai me dar BC e B vezes 1 vai me dar B. Então, nesse caso, não vai mudar nada, né? Então, vai ficar aqui AC mais A mais BC mais B mais, desenvolvendo esse produto notável, vai ficar o quê? C ao quadrado mais 2C mais 1. Então, nesse caso, deixa eu ver aqui. A gente não vai ter nada que dê para simplificar aqui, né? Então, nesse caso, a resposta da nossa fatoração vai ficar justamente essa daí, pessoal. O outro caso, né, que é o caso de fatoração, as outras duas seria a mesma coisa, certo? Raiz cúbica de 27 é quanto? 3, porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, seria 3. Aqui, como a gente está trabalhando com raiz cúbica, a gente vai dividir o nosso índice, na verdade, por 3. Então, 6 dividido para 3 vai ficar m ao quadrado. Menos a raiz cúbica de 216. Nesse caso, vai ficar quanto? A raiz cúbica de 216 vai ser 6. P, 6 dividido para 3, 2 vezes o primeiro termo ao quadrado, vai ficar 9 a quarta, 9m4. Se aqui está menos, então vai ficar mais o produto do primeiro vezes o segundo. 3 vezes 6 vai ficar 18. M ao quadrado vezes P ao quadrado vai ficar M quadrado P quadrado. Mais o quadrado do segundo, 6 ao quadrado, 36. P2 ao quadrado vai ficar P4. Certo, pessoal? Mesma coisa vai funcionar para esse aqui, ó. A raiz cúbica de m menos p elevado ao cubo vai ser justamente m menos p, menos o q elevado à raiz cúbica vai ficar q2. Aí o que a gente faz? Vezes o quadrado do primeiro vai ser quem? Então vou abrir até um colchete. Vai ficar m menos p elevado ao quadrado. Se aqui é menos, vai ficar mais o produto do primeiro vezes o segundo. Então, a gente vai ter m menos p vezes q ao quadrado mais q ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Desenvolvendo isso daqui, ó, quadrado da diferença. Então, o quadrado do primeiro, m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2mp mais p ao quadrado. Desenvolvendo esse produto aqui, vai ficar o quê? Mais mq ao quadrado menos pq ao quadrado mais q ao quadrado. Isso aqui é propriedade de potência, então conserva a base e multiplica os expoentes, q à quarta. E essa daqui é a fatoração daquele nosso polinômio. Ou seja, a gente vai ter m menos p menos q ao quadrado, que multiplica tudo isso daqui. Então, a gente vai ter isso daqui multiplicando isso daqui. Essa é a nossa fatoração. E, por fim, pede para a gente fazer a fatoração
por agrupamento, que a gente sabe que fazer a fatoração por agrupamento, a gente precisa ter um polinômio com pelo menos 4 termos para poder fazer esses agrupamentos de duplas, de trios, ou da forma mais conveniente que a gente possa fazer. Então, por exemplo, no primeiro caso eu tenho Cm mais Dm menos Cn menos Dn. Aí eu vou agrupar o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. Então, o fator comum aqui vai ser M, que multiplica C mais D. Nesse outro caso, o fator comum vai ser o N. Vocês estão vendo que o N está negativo, tá negativo aqui e aqui. Então, o sinal de negativo vai para fora. E quem se repete vai ser o N. Então, nesse caso, eu tenho que multiplicar por C positivo, porque menos por mais vai dar menos. E aqui eu tenho que multiplicar por mais, porque mais por menos também vai dar menos. Aí, se a gente observar, existe um fator comum aqui nos dois, que é o CD. Então, a gente vai ter C mais D, que multiplica M menos N. Nesse outro caso, eu vou agrupar o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. O fator comum aqui vai ser o x ao quadrado, que multiplica 2 mais 1. E aqui o fator comum vai ser o menos 3, que menos 3. Aqui faltou o x, né, pessoal? Menos 3 que multiplica 2x. Aí, para ficar negativo, vou multiplicar por mais 1. Se a gente observar, ó, de novo, 2x mais 1 se repete. Então, vai ter que 2x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 3, certo? Continuando, a gente pode observar, ó, que aqui, ó, o fator comum nesse caso é só o x. Então, eu vou ter x que multiplica 2m menos 3n. Certo, pessoal? E aqui, nesse caso, o fator comum vai ser o menos y. Então, menos y que multiplica 2m menos 3n, certo, pessoal? Aí aqui vai ficar o quê? 2m menos 3n, que multiplica x menos y. Nesse outro caso aqui, ó, o primeiro com o segundo, os coeficientes são múltiplos de 14, então eu vou colocar 14 em evidência. E o x e o z que se repete, né, ó, que multiplica 2z, não, perdão, pessoal, multiplica só z, multiplica só y, lá vai, multiplica só y, menos 2x, certo? E aqui, ó, o 6 e o 12 também são múltiplos, então nesse caso eu vou ficar com mais 6, que multiplica y menos 2x. Colocando esse y menos 2x em evidência, vai ficar y menos 2x, que multiplica 14z mais 6. Certo, pessoal? Essa foi a correção da nossa lista. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.